Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa de oração. E fica muito feliz no plano maior com a presença de todos vocês aqui, tanto encarnados como desencarnados. Vamos pedir licença à direção espiritual da casa para podermos iniciarmos o trabalho dessa noite. Fechemos os nossos olhos, mentalizamos nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa querida Mãe Maria, que nos protege e nos ampara a todo momento, a todos os diretores do plano espiritual desta casa, os mentores, enfim, os nossos irmãos que também trabalham incessantemente todos os dias para poder colocar a casa, estar sempre preparada para quando adentrarmos aqui, começamos a receber o tratamento do plano espiritual. Vamos lembrarmos e dirigirmos a todos aqueles irmãos que já passaram por esse plano e já desencarnaram, pelos doentes dos hospitais, manicômios, casa de saúde, os abrigos, as creches, enfim, Senhor, queremos pedir por todos aqueles que estão em sofrimento, os que estão perambulando pelas ruas. Senhor, dai o caminho para eles, abri os olhos para que eles possam encontrar a realidade desta encarnação. Vamos pedir também ao mentor do nosso irmão que possa envolvê-lo nessa noite e ele possa, com muita tranquilidade e muita paz, que sempre o faz, passar a mensagem dessa noite e nós estarmos com o coração aberto para podermos captar a mensagem e tentarmos colocar em prática no nosso dia a dia. Com essa intenção, com esse pensamento que dizemos: Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja sempre o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos da prática de todo mal, que assim seja. E assim damos por ilícito a primeira parte dos trabalhos na santa paz do Senhor. Que assim seja. Esta noite estamos recebendo o nosso irmão Ricardo, que é da cidade de Guaraci, agradecendo desde já pelo deslocamento. E já é de conhecido de muitos. Fica à vontade. Agradeço a presença de todos vocês nesta noite. Agradeço o convite que nos foi feito pelo Daniel, que não pôde estar aqui, mas talvez por recurso da internet possa nos assistir. Também mando um abraço à nossa trabalhadora da casa, que está com dengue, Tereza, não é? Tive dengue no início desse ano e é um recolhimento necessário, né? Mas talvez ela também consiga nos assistir. E cumprimento a todos vocês, desejando que estejam em paz nesta noite. Vamos pedir para as reflexões da noite o amparo de nosso Mestre Jesus, sempre nos dirigindo a Ele com o coração aberto, na busca pela luz que Ele oferece a esta humanidade. Então vamos rogar que Ele nos abençoe, todos nós,
Abençoe a cada um de vocês, oferecendo-lhes aquilo que buscam nesta casa de oração, para que possamos encontrar a verdadeira paz. Pedindo a Ele também que nos ajude com as reflexões da noite. O tema que escolhi para conversar com vocês é sobre a última Páscoa de Jesus. Essa semana, que repete-se todos os anos no calendário cristão, Semana Santa, ela é marcada pela lembrança de importantes eventos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que talvez por estar há muito tempo distanciado já do tempo, nosso tempo de hoje, por estar envolto nas descrições históricas, na cultura da época e em muitos símbolos culturais que foram construídos acerca da Páscoa, perdemos um pouco a essência do que ocorreu naqueles dias, do que foram as últimas horas do Mestre em seu ministério na terra. Pois foi nos últimos dias que ele completou a obra do Evangelho, que viria a ser compreendida apenas depois de seu retorno à pátria espiritual. Então, faremos um esforço de lembrar, por meio da ajuda que os evangelistas deixaram-nos como registro histórico, mas também com a ajuda da literatura espírita, sobretudo pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que também nos trouxe belos relatos acerca dos acontecimentos daqueles dias. A Páscoa, meus amigos, é uma festa judaica. Ela rememora para os judeus um evento que ocorreu na tradição desse povo, do povo hebreu, quando estavam escravizados no Egito. Quando Moisés desperta para a sua tarefa, inspirado pelo Altíssimo, inicia-se toda uma tentativa de libertar os judeus que viviam no Egito do jugo dos egípcios, do faraó, a qual eles estavam submetidos. E vários eventos acontecem por um largo período de tempo até que eles conseguem se libertar do Egito, viajando em jornada árdua até alcançar as terras que hoje compõem a região de Israel, tão conflituosa, a região da Palestina. E um evento marcou a história dos judeus na sua saída do Egito, que foi a noite em que os primogênitos de todas as famílias do Egito, inclusive de animais, encontraram a morte por causas misteriosas. Essa seria, segundo o relato, a 10ª praga enviada ao Egito pelos erros cometidos. Só que foi avisada antes aos judeus para que naquela noite sacrificassem um cordeiro, ceassem esse cordeiro junto em família e, utilizando do sangue dele, marcassem a entrada de suas residências. E o anjo da morte, quando descesse para ceifar a vida dos primogênitos, ele saltaria a casa que estivesse marcada com o sangue do cordeiro sacrificado. Este é um relato histórico e também mitológico dessa experiência dos judeus. E a Páscoa vem desse dia. Pessar é o nome em hebraico que significa saltar, pois o anjo da morte saltou, poupando as casas dos judeus de perderem o seu primogênito. Tamanha foi a comoção daquele fato extraordinário de causas misteriosas que o faraó permite que os judeus deixem o Egito. E aí seguiram-se os eventos que estão relatados no livro de Êxodo até que eles chegassem à Palestina. Isso há 1000 anos, cerca, antes de Jesus. E então, para lembrar deste evento tão marcante na história da libertação da escravidão no Egito, orienta a lei judaica que eles
celebrassem anualmente a Páscoa. Então nós temos a Páscoa cristã, mas é um empréstimo dos judeus, pois a festa pertence a eles. E essa era tão importante festa religiosa que todos os judeus deveriam viajar a Jerusalém para no templo de Jerusalém, que naquela época estava erguido o segundo templo de Jerusalém. Todos os judeus deveriam ir até a cidade santa para oferecer novamente os seus sacrifícios, o cordeiro, como foi feito há 1000 anos atrás, lembrando da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. E essa festa, por ser tão importante na cultura da época, fazia com que a população de Jerusalém saltasse dos milhares para milhões de pessoas. Peregrinos e mais peregrinos chegavam à cidade. Hospedavam-se em aldeias, que circundavam a cidade, para naqueles dias, 7 dias que duravam a festa de Páscoa, oferecer os seus sacrifícios, os ritos religiosos da época. E foi nesses dias que Jesus escolheu nos deixar, pois era nesses dias que ele iria oferecer as mais importantes lições do seu Evangelho. Vinha ele da Galileia em larga viagem com seus discípulos e com muitas pessoas que o acompanharam, chegando, como todos os demais judeus, em peregrinação a Jerusalém. Quando o mestre aproxima-se da cidade, nós temos vários relatos de vários acontecimentos. Não sabemos muito bem a ordem que eles se dão, pois eles estão misturados nos evangelhos. Mas nós temos um relato, por exemplo, ocorrido próximo dessa data, foi, talvez lembrar-se a vocês, a ressurreição de Lázaro, ocorrida próximo da Páscoa, na cidade de Betânia, na aldeia de Betânia, que dista poucos quilômetros de Jerusalém. E Jesus ficou muito conhecido, pois ninguém havia vencido a morte àquele móvel. Embora saibamos nós que Lázaro não estava realmente morto. Mas não só aquilo, mas as curas que ele operou em Jericó, pelo caminho, e muitas outras, deram a Jesus uma fama, talvez, entre o povo. Então o povo olhava e falava: meu Deus, esse é Filho de Deus, esse é abençoado, olha o que ele faz. Muitos de nós, às vezes, nos dirigimos à religião assim, para buscar as maravilhas que são operadas pelas forças da fé, mas sem querer construir verdadeiramente a fé no coração. E nesse sentido, milhares de pessoas louvando a Jesus o recebem em Jerusalém quando ele adentra os muros da cidade. E aí nós temos o mestre assentado, montado em jumentinho, humilde, confiante, em plena paz, adentra a cidade, os discípulos caminhando ao seu lado e o povo louvando, cantando hosanas a Jesus. Desceram ramos, jogaram suas vestes para que ele passasse. Milhares de pessoas louvando aquele mestre. Talvez as mesmas milhares de pessoas que dali a alguns dias compareceram no palácio do governador Pilatos, pedindo a crucificação de Jesus, a demonstrar que a humanidade terrestre não estava ainda completamente pronta para que o Evangelho veio trazer. E Jesus, já sabendo disso, um marcante símbolo, ele adentra no jumentinho sem tocar com os pés as glórias que haviam sido lançadas no caminho. Jesus estava dizendo a todos nós: cuidado com as glórias do mundo, são transitórias, a mesma velocidade que dadas são tiradas. Não há muito equilíbrio nas forças daqui. Todos nós sabemos disso, pois quando desejamos subir a escada do mundo, às vezes ela parece brilhosa e bela, mas chega no topo, falta um degrau e nós descemos em tombo ao primeiro, pois as coisas aqui são muito frágeis, passam muito rápido. Com Jesus não foi diferente.
E essa história, esse evento desse dia é lembrado pelos nossos irmãos católicos na festa de Domingo de Ramos, que celebra exatamente esses cânticos, né? Um deles dizia assim: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então eles estavam exaltados, né, com a vinda de Jesus. E os discípulos ficaram também muito empolgados, pois os discípulos estavam ouvindo de Jesus já há anos, o seu ministério evangélico, que viria um reino de paz e de amor, reino em que haveria libertação, reino em que o evangelho prevaleceria. Falava e falava do reino, e os discípulos entendiam aquilo como um reino humano, em que Jesus seria o rei, e talvez os discípulos seriam seus ministros, a exercerem poderes humanos, de domínio. Talvez fosse essa a imagem que eles tivessem. E aí, quando viram o povo, pois nenhum reino se dá sem povo, né? Viram o povo todo acatando Jesus, eles se empolgaram imensamente, falando: é agora, esse reino está vindo. Será nessa Páscoa. O mestre vai fazer alguma coisa. Empolgou tanto essa ideia que Judas, que não aceitava o pacifismo de Jesus, que não aceitava a forma muito branda com a qual ele se dirigia aos poderes da época, Judas entra em acordo com os sumos sacerdotes para entregar Jesus, não para que ele fosse crucificado, não era esse o acordo, mas para que ele fosse aprisionado, para que Judas, junto de outros, iniciasse uma rebelião contra os romanos, e aquele povo todo exaltado iria ajudá-los, segundo a concepção de Judas. E então, quando tomassem o poder em Jerusalém, libertariam Jesus para que governasse. Veja, meus amigos, as ideias que passaram pela cabeça de Judas passam às vezes pelas nossas, não é? Quando tentamos passar à frente da vontade de Deus e acelerar as coisas fora do ritmo. Judas não queria que Jesus fosse crucificado. Ele foi traído também pelos sumos sacerdotes, que já estavam há bastante tempo tentando pegar Jesus. Só que eles tinham medo da reação do povo, que amava o Mestre, ou pelo menos as curas que ele operava. Então, naqueles dias também ocorre esse pacto de Judas, que viria se concretizar dentro do povo. Mas nós temos, além de várias parábolas, vários ensinos que nos foram trazidos pelo Mestre naqueles dias em Jerusalém, como por exemplo a sua entrada no templo, em que ele derruba a mesa dos mercadores, a mostrar que a casa do Pai não deve haver ali comércio, pois as dádivas de Deus são dádivas, não são vendidas. Né? Esse evento talvez tenha acontecido próximo dessa data. Ele vai se reunir com seus discípulos na última ceia, a ceia de Páscoa. E é nessa última ceia que nós vamos encontrar os mais belos ensinos do Mestre. Era típico da festa judaica ocorrer a ceia no primeiro dia da Páscoa. Reuniam-se as famílias, sacrificava-se o cordeiro, a família fazia a ceia. Né? E Jesus mandou então aos discípulos que preparassem para que fizessem a ceia. E lá estavam os 12 e o Mestre em Jerusalém. Jesus, por mais uma vez diante deles, fez a previsão do seu calvário. Pela terceira vez, ele disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue, seja crucificado e retorne no terceiro dia. Ele relata mais uma vez na sua previsão daquilo que viria a acontecer. E os discípulos ouviram aquilo, mas ou não aceitavam, ou não queriam entender, ficavam meio sem saber do que ele estava falando, porque era Jesus, estava vivo, como ele vai ser preso, como será isso, não é? E o reino ficará sem rei? E aí então todos ficam meio inquietos. Jesus vai e diz: e mais, um de vocês irá me trair. Judas já havia feito o acordo.
E aí todos ficaram lívidos, atônitos para ver. Mas como assim? Será eu? Será você? Ficaram a discutir. Jesus não avança no assunto, e para pacificar aquela inquietação dos discípulos, ele vai fazer algo, meus amigos, que é lembrado pela Igreja de Roma, em seus sacramentos, que marca também um poderoso símbolo do cristianismo. Ele toma o pão, reparte, ele adorava fazer isso. Adorava, reparte o pão, entrega a cada um, dizendo, isso está relatado em todos os evangelhos: tomai, comei, isto é o meu corpo. Depois de tomar um cálice, dá graças, deu a eles um cálice de vinho, dizendo, bebei dele todos vós, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. Essa frase é litúrgica, não é? Dentre os nossos irmãos católicos. Mas aqui vamos procurar o ensinamento que Jesus deixou. Pois aqui o Mestre estava tentando marcar formas de nos lembrar dele, pois ele estava para partir. Ele sabia que iria se afastar. Quando ele parte o pão e divide com seus discípulos, dizendo que aquilo era o seu corpo, o Mestre estava a dizer que, para os judeus, meus amigos, compartilhar a refeição com alguém é um ato muito íntimo, que você só faz com amigos. Sentar à mesma mesa para comer. Então, quando Jesus utiliza essa cultura da época e como pão, que é alimento básico da vida física, vai e divide, ele diz, olha, esse é meu corpo, pois quando eu me afastar da terra, vocês vão se lembrar de mim pela fraternidade, pela amizade com que compartilham os bens da vida. A materialidade da vida do Cristo será encontrada na terra, não pelas igrejas de pedra, mas pela fraternidade, pela nossa comunhão uns com os outros como irmãos. Mas ele também vai e utiliza o símbolo do vinho. O vinho é feito com o suco da uva, fruto da videira, e esse símbolo foi nos explicado pelos próprios Espíritos na codificação. Não sei se vocês vão se lembrar, no início do livro dos Espíritos nós vamos encontrar desenhado uma cepa de videira. E os discípulos e os Espíritos disseram a Kardec, olha, essa cepa simboliza a doutrina, pois a seiva que produz a uva, depois apurada virará o vinho, que é o símbolo do Espírito. A cepa significa o Espírito encarnado. Completada a tarefa de sua purificação, que é com o vinho, ele está puro, como Espírito. Então aqui, Jesus marcava dizendo, o vinho, que é meu sangue, será o sinal do Espírito. Pois Jesus veio, meus amigos, a nos ensinar, antes de qualquer outra coisa, que nós somos Espírito. Estamos em corpo, mas não somos Espírito. Quando invertemos a ordem dessas ideias, criamos tantas ilusões, tantas perturbações. E o Mestre veio dizer, há forças da vida que os olhos não vão ver, mas que eu mostrei a vocês. Pois ele era o mais puro Espírito que aqui nos deu. Então a espiritualidade viva, em fé, seria o sangue do Mestre, aquilo que dará vida a todos nós. Então ele simboliza esses marcos, não é, querido? E depois ele começa então a falar novamente do reino. E aí os discípulos, encantados novamente, veja como os discípulos variavam, né? Às vezes a gente acha que eles eram assim, não é? Super serenos, tranquilos, equilibrados, né? Zen, nada disso. Eles eram humanos como nós. Dava na telha, fazia uma coisa, mudava de ideia, não é? Simão Pedro às vezes se exaltava, às vezes ele tranquilizava. Então novamente se encantam com o reino. E aí começam a conversar entre si, depois da ceia, né? Durante a ceia, começam a conversar do reino, já tentando repartir o reino. Quem sentará à direita, quem sentará à esquerda, não é? Quem será isso, quem será aquilo? Gente, na presença de Jesus.
essa conversa. E Jesus, percebendo o que estava acontecendo, veja como o mestre ensina. Ele, em silêncio, estava em palestra íntima com João, mas percebendo que os outros estavam dialogando, não é? Ele, em silêncio, se levanta, retira o manto, que era a veste exterior, cinge uma toalha na cintura, levantando um pouco a veste para ganhar mobilidade, como os escravos faziam, pois à época as vestes iam até os pés, né? Cinge uma toalha na cintura, toma uma bacia de água e vai um a um dos seus discípulos e lava-lhes os pés, em silêncio. Todos ficaram atônitos com o que o mestre estava fazendo. Só Pedro teve a ousadia de dizer: o que você está fazendo, né, mestre? Ele diz assim: Senhor, não vai me lavar os pés. Porque quem lavava os pés, quem operava aquele tipo de serviço, eram os escravos. Quem cingia a toalha e operava o serviço doméstico eram os escravos, eram os mais inferiores daquela sociedade. Os invisíveis, né? Aquele que você nem vê que existe. Então Pedro achou aquilo um ultraje. Como o mestre está fazendo uma coisa assim? E ele ficou bravo com os outros. Como é que vocês deixam Jesus fazer isso? E aí Jesus diz assim a ele: Simão, sem a minha ajuda, sem compartilhar comigo, recebendo a minha ajuda, não conseguirá entrar no reino de Deus. E aí Simão permite que Jesus lhe lave os pés. O mestre toma novamente o manto, senta-se à mesa e diz assim a eles: dizem vocês que eu sou o Senhor e Mestre, e vocês estão certos, eu sou. Sendo eu Senhor e Mestre, e lhes lavei os pés, devem vocês fazerem o mesmo, pois o servo não é maior que o seu Senhor. Jesus estava mostrando que, para além de repartir cargos e glórias do mundo, o cristão seria servidor de todos. O verdadeiro cristão não é aquele que compete para brilhar, é aquele que serve em silêncio, se necessário, descendo ao mínimo do mínimo, como era essa tarefa que Jesus fez. E ele vai dizer: o maior não é o que ocupa os cargos de domínio, pois vocês não são desses. O maior é aquele que serve a todos, aquele que é escravo de todos. Ele chega a usar essa palavra. Todo mundo se cala naturalmente daquelas ideias. Então veja como ele ensinava, né? Ele não dava aquelas broncas, né? Ele mostrava usando recursos de compreensão da época. Se ele tivesse encarnado em outra época, talvez ele fosse fazer outra coisa, porque ele não queria exatamente lavar os pés, ele queria mostrar o que aquilo significaria na obra do Evangelho. E aí depois ele completa então dizendo assim: mas eis que vos deixo um último mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Pois os cristãos serão conhecidos por muitos se amarem. Em verdade, ele diz: lhes deixo um novo mandamento, que não parece novo, não é? Pois ele já era conhecido, a lei de Jacó. Mas é novo porque Jesus disse: amei-vos uns aos outros como eu amei. A novidade era Jesus, que deu o exemplo. Então, os cristãos, meus amigos, não precisam usar símbolos exteriores, não precisam estar vinculados a nenhum templo, a nenhuma igreja, nada. Não precisam falar de Jesus e não viver a sua doutrina. Eles precisam viver o amor. Há muitos cristãos por aí que amam, talvez nem conheçam Jesus. Pessoas que talvez estejam fora da influência do Ocidente não conheçam tanto o Mestre, que no Ocidente ficou muito conhecido, mas sabem amar, pois esse é o caminho que nos liberta de todas as mazelas do Espírito. E então, terminada a ceia, nosso Mestre se levanta, todos se dispersam em alta noite, nosso Mestre se levanta, chama
Pedro, João e Tiago para ir com ele até o Horto das Oliveiras, que ficava próximo da cidade. Em horas avançadas da noite, eles ali permanecem. Jesus pede a eles, pois Jesus estava sentindo todo o movimento das trevas já em operação. Ele se dirige a Deus em prece, Jesus, e pede ajuda aos seus discípulos que orassem com ele, orassem e vigiassem. E aí eis que o mestre entra em prece, e os discípulos adormecem, dormem, né? Começam a orar e dormem. E aí Jesus olha e encontra-os dormindo. Fala, nem por um minuto pudesses vigiar comigo. Pede novamente, eles tentam e dormem de novo. 3 vezes, né? E aí Jesus em prece, ele vai dizer assim, vejam a prece de nosso mestre, meus amigos. Vejam como ele orava. Meu Pai, se for possível, passa de mim esta taça. Que era o símbolo do julgamento, né? Algo que pesava sobre um condenado. Passa de mim esta taça, contudo, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Jesus não usava a prece para obter caprichos de Deus, para obter jeitinhos do Criador, nem para apresentar as nossas próprias soluções. Ele não fazia assim. Ele se dirigia a Deus com todo o patrimônio do seu coração, mas deixando que Deus manifestasse o melhor, seja feita a tua vontade. Se a minha ideia, a minha compreensão da situação não for boa, seja feita a tua. Dali algumas horas, naquela mesma noite, então, chega-se Judas, junto dos servos do sumo sacerdote, né? E aprisiona Jesus. Quando o mestre é aprisionado, Judas o indica pelo beijo, não é? O beijo que serviria para mostrar quem era Jesus. Porque pensa, à noite, outras pessoas não é muito fácil, né? E queria que tudo fosse muito na surdina para não causar terrorismo. Judas indica quem é Jesus com o beijo. Os soldados prendem o mestre. Simão Pedro se exalta, não é? Talvez vocês não se lembrarem, ele se exalta como ele era mesmo, toma de uma espada e fere um dos soldados. Jesus age energicamente dizendo, Pedro, embainha tua espada, pois quem usa da espada, pela espada perecerá. Acaso duvidarias que não poderia chamar eu agora o meu Pai, e ele colocaria ao meu dispor anjos e mais anjos? Jesus estava mostrando a Pedro, primeiro, que violência nunca, o servidor do Cristo nunca usa da violência. Violência não é um recurso do amor. O amor sabe esperar. Mas ele vai dizer também, você acha que Deus não está vendo? Você acha que Ele não está observando tudo? Achas que isso está acontecendo contra a vontade dEle? Não. Está tudo certo. Jesus então se entrega mansamente, sem nenhuma reação, em silêncio. E ali o mestre passa a fazer um silêncio profundo de sua alma diante da maldade dos corações humanos da época e ainda de hoje, que não ainda aceitam o amor. Ele foi sumariamente condenado na casa do sumo sacerdote à noite, algo que nem se fazia, né? No dia seguinte, eles levam Jesus a Pilatos para que Pilatos confirmasse a sentença de morte que lhe foi determinada pelo sumo sacerdote. E aí então acontece aquele evento em Pilatos que foi tão ricamente detalhado nos filmes da paixão, não é, de Cristo, em que Pilatos interroga Jesus para ver se ali havia culpa. Ele não se convence de que Jesus era culpado. Aí então, descobrindo que Jesus era galileu, manda Jesus para Herodes, que era o governador da Galileia, estava em Jerusalém para a Páscoa. E Herodes então recebe Jesus com o máximo de ironia, porque Herodes era muito perverso, um coração muito perverso. E é Herodes quem coloca em Jesus a coroa de espinhos, a túnica vermelha que representava a realeza e uma cana à guisa de cetro, né?
para dizer: és o rei dos judeus, com ironia, pois o povo dizia, Jesus não dizia, mas o povo dizia que ele era rei. E então devolvem Jesus naquela condição de suprema ironia, suprema violência, não é? E aí Pilatos fica ainda mais consternado, porque o povo, meus amigos, aquele mesmo que recebeu Jesus, estava lá na casa, diante do palácio do governador, pedindo que ele fosse crucificado. E um rebuliço tremendo. E aí Pilatos, então, tentando amainar, acalmar o povo, ele determina que Jesus fosse açoitado, pois imaginou que no açoite público eles iam se tranquilizar, punha Jesus ali, libertava ele e depois estava tudo certo. Piorou a situação. Então Jesus é açoitado para tentar ser liberto. Aí devolvem ele para Pilatos, pedindo, mais e mais pessoas chegavam. E aí então eles que dão a ele uma ideia. Havia na prisão Barrabás, que havia sido condenado por um homicídio e por rebelião política. Terrível pessoa. E aí disseram assim: é costume libertar um prisioneiro na Páscoa, Pilatos. Tenta libertar Jesus e entrega para eles Barrabás, para eles crucificarem. E aí Jesus, Pilatos, se apresenta então ao povo e faz aquela pergunta que a todos ainda ressoa, né, em nossos corações: quem devo soltar, Jesus ou Barrabás? E a humanidade inteira grita: Barrabás. Crucifica Jesus. Era o povo pedindo que o maior amor que já pisou nessa terra fosse crucificado em nós. Ainda hoje, talvez, nos apresentemos assim. Então Pilatos desiste, lava as mãos. O povo ensandecido estava entregue a Jesus. E aí então mandam fazer a cruz. Jesus é obrigado a carregá-la pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota, que era um local acima da cidade, assim um pouco mais alto. Ele recebe a ajuda de um sireneu para carregar a cruz, pois o mestre, meus amigos, cheio de vitalidade que era, quando foi determinada a sua prisão, o corpo de Jesus envelhece anos e anos para propiciar a desencarnação. Era ele libertando as amarras do corpo para desencarnar, porque senão ele ficava ali, né? Então ele envelhece anos, torna-se, fica muito fraco, frágil, nem consegue carregar a cruz. E em silêncio ele vai. Quem o acompanhou? Maria, sua mãe, Madalena, Maria Cleófas, Joana de Cusa e João, o evangelista. E muitos outros do povo que entenderam o ensino do Mestre acompanharam também. Os discípulos abandonaram todos eles. Todos ficaram profundamente envergonhados com o que estava acontecendo. Pois o reino acabou. O rei foi preso, vai ser crucificado. Todos fugiram. João, na verdade, ficou para amparar Maria. E caminho naquele martírio junto do Mestre até o Gólgota. Ele é pregado à cruz e junto dele 2 ladrões também são crucificados. E na cruz, meus amigos, você coloca a pessoa e deixa, às vezes dias, até que ela morreça. Pois não é como uma decapitação, um enforcamento, essas outras formas de execução. Era terrível por isso, porque você deixava, e a pessoa sofria até. E, naturalmente, Jesus ali permaneceu algumas horas, não tantas como poderia. E então, algo em torno das 3 da tarde, Jesus grita em alta voz: Pai, receba o meu espírito. E desencarna. Nesse momento em Jerusalém, nuvens já se aproximavam da cidade. Aquele foi um dos dias mais quentes, de sol mais abrasador. Mas quando ocorrem esses fenômenos, nuvens pesadas se aproximam da cidade, uma imensa tempestade cai sobre Jerusalém. Como se a espiritualidade estivesse tentando
limpar toda a maldade que se impregnou na morte do Messias. Mas antes, nós vamos ver Lívia, do livro Há 2000 anos, nos relatando em visão espiritual, pois ela estava em Jerusalém, encarnando nesse dia, esposa de Públio Lentulus, que é o nosso querido Emmanuel, que também está lá. Lívia já havia recebido Jesus, já era cristã. Amargurada, pois ela tentou fazer alguma coisa e não conseguiu libertar Jesus. E ela volta à sua casa, chorosa, triste, entra em prece, sente uma grande consolação, se desloca em espírito e vê o Mestre na cruz. Viu aquelas trevas imensas que o circundavam, que eram as nossas próprias, mas viu também um imenso caminho luminoso que se construiu em direção ao infinito, e incontáveis entidades descendo, rodeando o Mestre. Os anjos de nosso Senhor, espíritos puros como o dele, vieram receber. Só os olhos que veem além da ilusão da carne conseguiram perceber o que aconteceu. Jesus nunca esteve desamparado, não é? Mas há um fato que mostra como era o Mestre. Antes dele expirar na cruz, os anjos já estavam lá preparando a sua volta. Ele pressente que Judas havia se suicidado. Sente, não? Pois Jesus sabia o que acontece, ele sabe o que acontece com todos nós, meus amigos. O pensamento dele tem esse poder. Então ele sentiu que Judas havia se suicidado. Ele chama um dos seus anjos, pregado na cruz, sofrendo. O Mestre lembra de outro que sofria mais. Diz ao anjo: ampara Judas, pois ele acaba de se suicidar. E o anjo vai rapidinho até onde está. Meus amigos, Judas havia entregado Jesus. Jesus dá o testemunho sublime de perdão, de amor sem limites, que apenas se entrega nas mãos de Deus. Ele estava preocupado com Judas, pedindo que fosse amparado, pois sabemos das dificuldades do suicídio. E então completa-se a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Evangelho não estava pronto ainda. O Evangelho ficaria pronto dali 3 dias, quando o Mestre volta. Ele aparece primeiro para Maria Madalena, a prostituta, mulher de vida equívoca. É como se Jesus ele está sempre frustrando as nossas expectativas. Pois a gente ia imaginar que ele aparecer para sua mãe, né, para Simão Pedro. Ele escolhe aparecer para Maria Madalena. Por quê? Porque ela era um coração mais afetuoso, tinha uma fé mais límpida e conseguiu ver Jesus antes dos outros. E é claro que ele queria dar uma lição também, né? Mas dali algumas horas ele aparece para os discípulos. Uma casa fechada, eles estavam meio amedrontados com aqueles dias ainda. Ele aparece no meio e diz: paz convosco. Mostra as chagas, os ferimentos. Todos veem que é Jesus. Jesus ceia com eles, compartilha o alimento. E o Mestre ali, com aquele ato, conclui o Evangelho, dizendo: a morte é apenas transformação a serviço da vida. Eu estou vivo. O reino de que lhes falei não é na terra, é o reino do Espírito, onde não há nenhuma das mazelas daqui. O reino continua e eu continuo vivo. E aí então os discípulos entenderam o Evangelho, pois eles esperavam o rei da terra e mataram o rei da terra, que nunca existiu. E o Mestre volta na sua gloriosa ressurreição a dizer: o reino que devem buscar é esse, que agora se abre para vocês, pois todos terão vida depois da morte. Essa foi a maior lição de Jesus, meus amigos. Dizer que a vida segue sempre. Eu não entendo porque a gente não entendeu. Por que a gente tem tanto aversão à morte? Por que a gente vive tanto preso na matéria? Se o Mestre já disse que seguirá como estava antes, colherás o que semeou. A vida
que você encontra no mundo espiritual, quero que você construa aqui. Ele já havia dito tudo isso, mas talvez ele soubesse que não entenderia, não é? Por isso enviou o Consolador. E então todos ali recebem Maria Madalena, sua mãe, Maria de Nazaré, com imenso júbilo. E várias vezes ele apareceu, ficou por vários dias entre eles, pescou com Simão Pedro, ceiou com eles na Galileia, pois o Mestre queria fixar neles uma fé imorredora, inalterável, que nada na terra é capaz de destruir. Se a Páscoa dos judeus, meus amigos, representava a libertação do Egito, que em hebraico significava limitação, a palavra Egito, a Páscoa para os cristãos significa a libertação do jugo do corpo sobre o espírito, a libertação da ilusão da vida física que desaparece mesmo com a morte, e para a qual a gente tem vivido com todas as forças e colhido frustrações. Jesus queria eliminar esse sofrimento da humanidade, a mostrar que a verdadeira paz e a felicidade será encontrada no Espírito, que todos nós somos. Nenhuma orientação do Evangelho faz sentido se você ignorar que a vida segue sempre. O perdão sem limites, a renúncia completa, a abnegação, a paciência, a fé irrestrita em Deus, o amor para com todos, tudo isso só faz sentido se existe o Espírito que é eterno, e todos nós assim somos e seremos. Isso que nós usamos hoje desaparecerá dentro de alguns dias, alguns anos, que é o nosso corpo. E o Espírito como está? O Evangelho vem nos libertar, então, mostrando nova vida, a vida em abundância que Jesus veio falar. Saibamos então lembrar do nosso Mestre vivo, pois por muitos séculos o conservamos morto na cruz. Ele nunca esteve morto, ele permanece vivo. Vou finalizar com uma fala dele próprio, que está relatada no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que marca exatamente esse ensino final de Jesus, quando ele diz assim aos seus discípulos, pois essa fala é proferida quando ele estava encarnado: eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Se entendemos isso, a nossa vida na terra seguirá como a de todos os outros, mas em cada dia, em cada situação, ela vai ser preenchida de uma força, de um sentido, de uma vida diferente. E quando esse corpo passar, nós encontraremos o resultado. Lívia, quando desencarna, numa das primeiras perseguições no circo máximo na época de Nero aos cristãos, em que eles eram levados ao circo para serem devorados às feras, a mesma Lívia, que viu o mestre ascender, essa Lívia morre devorada por uma fera. E quando todos aqueles cristãos ali terminam e ela conclui a sua encarnação, ela é levada por várias entidades angélicas que ali estavam, e eles sobem para esferas muito altas da terra. E ela maravilha-se com aquelas belezas que ia vendo pelo caminho. E quando ela chega num dos níveis mais elevados que aqui temos, aquela harmonia que ela sente, aquela paz, coisas tão belas, que fazem tanto sentido, ela se lembra dos dias de sofrimento na terra, que pareceram mínimos, e diz: se soubesse que era isso o reino, voltava e já teria feito há muito antes a tarefa de minha sublimação. E naquele dia ela e outros cristãos
cristãos são recebidos por Jesus no mundo espiritual. Meus amigos, se soubéssemos o que tem por aí nas moradas de nosso Pai, apressarmos-íamos muito com as tarefas que nos cabem aqui realizar, encerrando os capítulos de sofrimento do nosso espírito, pois a caneta está em nossas mãos para encerrá-los, pois a receita já foi dada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bondade do Mestre abençoe todos vocês, lhes conceda paz. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Agradecemos a vossa presença e pedimos ao Senhor que o acompanhe direito no seu lar. Estamos sempre aqui de braços abertos para poder. Convidamos os nossos passistas para se colocarem a postos, para podermos recebermos complemento do tratamento que começamos a receber quando adentramos esta casa de oração. Fechemos os nossos olhos, mentalizando nosso Senhor Jesus Cristo e agradecemos a Ele por esta oportunidade, por esta semana, por esta encarnação, pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho, pelo nosso conhecimento, e pedir a Ele que encha-nos de fé, esperança e de harmonia, e abra nossos pensamentos para podermos recebermos mais instrução, e com essa instrução podermos vivermos melhor para o plano espiritual, melhor para o espírito, não para a matéria. Sim, cuidamos da matéria, mas principalmente do espírito. E que possamos nessa noite receber essas bênçãos e levar até os nossos lares para aqueles nossos irmãos que não tiveram a oportunidade de estar aqui presentes, levando a eles esse momento de harmonia, de paz, de fé e de esperança. Vamos pedir também que essa bênção se estenda também aos hospitais, manicômios, casas de saúde, aos enfermos também dos lares, para os seus familiares, que tenham muita paciência e muita harmonização com esses enfermos. Vamos pedir pela paz do mundo, no momento de tanta dificuldade que há, mas vamos pedir pelos nossos irmãos que estão em sofrimento, vamos pedir por nós também, para que possamos, ao sairmos daqui e retornarmos aos nossos lares, levar essa paz e essa harmonia. E assim nós vamos encerrando os trabalhos desta noite na santa paz do Senhor. Que assim seja.